Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945, filho de Dorothea May Rader e William Elvin Rader, sendo um de 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff Rader. Nascido em Pittsburgh, Kansas, ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção aos filhos em casa. Rader, mais tarde, lembraria com especificidade o sentimento de ser ignorado por sua mãe e o ressentimento que isso gerou contra ela por causa disso. Desde muito jovem, Rader nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam torturar mulheres presas e indefesas. Ele também mostrava sinais de zoosadismo ao torturar, matar e enforcar animais pequenos. Rader buscava satisfazer seus fetiches sexuais por voyeurismo, asfixia autoerótica e cross-dressing. Ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestia com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas que ele havia roubado, e então se masturbava com cordas ou outras amarras nos braços e pescoço. Anos mais tarde, durante um período de pausa nos seus assassinatos, Rader tiraria fotos de si mesmo vestido em roupas de mulher e uma máscara feminina enquanto amarrado. Mais tarde, ele admitiria que fingia ser suas vítimas como parte de uma fantasia sexual. Rader manteve suas inclinações sexuais bem escondidas, contudo, e era amplamente considerado em sua comunidade como uma pessoa normal e educada. Depois de se formar na escola, Rader estudou na Kansas Wesleyan University, mas tinha notas medíocres e largou a faculdade após um ano. Ele então se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, servindo de 1966 a 1970. Após ser dispensado do serviço ativo, ele se mudou para Park City, onde começou a trabalhar no departamento de carnes na rede de supermercados IGA, onde sua mãe trabalhava como escriturária. Em 22 de maio de 1971, Rader se casou com Paula Dietz e eles teriam 2 filhos juntos, Carrie e Brian. Dennis foi então estudar na Butler Community College, em El Dorado, Kansas, conseguindo uma graduação em eletrônica em 1973. Ele então se matriculou na Universidade Estadual de Wichita, se formando em 1979 com um diploma em Administração de Justiça. Rader inicialmente trabalhou como montador para a Coleman Company, uma empresa que fabrica conteúdo para acampamento. Ele depois trabalhou para o escritório de Wichita da empresa ADT Inc., de 1974 a 1988, onde trabalhou especificamente na instalação de alarmes de segurança, cujos pedidos haviam aumentado exponencialmente após os assassinatos do BTK terem começado. Rader foi o supervisor de campo operacional do censo para a área de Wichita em 1989, antes do censo federal de 1990. Em maio de 1991, Rader se tornou um apanhador de cães e oficial de conformidade em Park City. Nesta posição, vizinhos se lembram dele como, às vezes, sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que Rader teria mandado sacrificar seu cachorro sem motivo. Rader foi membro da Igreja Luterana de Cristo e foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins do Kansas. Em 15 de janeiro de 1974, 4 membros da família Otero foram assassinados na cidade de Wichita, no Kansas. As vítimas foram Joseph Otero, 38 anos de idade, sufocado com uma sacola plástica; Julie Otero, 33 anos de idade, estrangulada com uma corda; Joseph Otero Jr., 9 anos de idade, sufocado com uma sacola plástica; e Josephine Otero, 11 anos de idade, enforcada com uma corda. Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família. Quando foi preso em 2005,
Rader confessou ter assassinado a família Otero e descreveu o crime em detalhes para o tribunal, afirmando ter matado os 4 via asfixia, sendo que a mulher ele torturou antes de assassiná-la. Para satisfazer seu sadismo sexual, ele costumava asfixiar algumas das vítimas até quase o ponto de inconsciência e depois havia retomar a consciência para então enforcá-la de novo. Naquele ponto, a polícia não tinha ideia que estava lidando com um assassino em série e pareciam nem estar perto de encontrar o responsável. Rader era metódico nos seus crimes e evitava ao máximo deixar provas para trás, sendo bem sucedido nisso. As evidências de DNA que ele deixava nas cenas do crime eram, na época, inúteis para a polícia devido à ausência de teste de DNA, que só surgiu nos anos 90. Outras vítimas do Rader foram Catherine Doreen Bright, 21 anos, achada morta em 4 de abril de 1974. Ela foi encontrada morta em East 13th Street North, Wichita. Faleceu no Centro Médico Wesley. Ela foi esfaqueada 3 vezes no abdômen com uma faca. Shirley Ruth Vian Relford, 24 anos, achada morta em 17 de março de 1977. Ela foi encontrada morta em South Hydraulic Street, Wichita. Ela foi estrangulada com uma corda. Nancy Jo Fox, 25 anos, achada morta em 8 de dezembro de 1977. Foi encontrada morta em South Pershing Street, Wichita. Ela foi estrangulada com um cinto. Maureen Wallace Hedge, 53 anos, 27 de abril de 1985. Ela foi encontrada morta em North Independence Street, Park City. Ela foi estrangulada com as mãos do Rader. Ele chegou a levar o corpo dela para a sua congregação, a Igreja Luterana de Cristo, onde ele servia como presidente. Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sexualmente sugestivas. Rader já havia armazenado folhas de plástico preto e outros materiais na igreja em preparação para o assassinato e depois jogou o corpo em uma vala remota. Ele chamou este plano de Projeto Cookie, Biscoito. Vicky Lynn Wiggerl, 28 anos, 16 de setembro de 1986. Ela foi encontrada morta em 13th Street North, a Wichita. Ela foi estrangulada com uma meia longa de nylon. Dolores Earline Johnson Davis, 62 anos, 19 de janeiro de 1991. Ela foi encontrada morta em North Hillside Street, Wichita. Ela foi estrangulada com uma meia calça. O modus operandi de Dennis Rader era stalkear, perseguir a vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas. E então invadia suas casas quando não estavam lá e esperava a chegada da pessoa. Normalmente Rader cortava a linha telefônica da casa que pretendia atacar. Mas, no caso da família Otero, como fez em alguns outros casos, ele invadiu o imóvel com uma arma e afirmou que era um assalto ou que estava fugindo da lei e precisava de dinheiro ou alguma outra coisa. Para tentar tranquilizar as vítimas, Rader afirmava que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que ele logo iria embora, mas então as torturava e matava, na maioria dos casos por asfixia, e depois tirava alguma lembrança para si, uma foto do corpo ou pertence pessoal da vítima, e depois ia para casa, às vezes detalhando o que havia feito em suas anotações ou escrevendo um poema sobre o ocorrido. No começo de 1978, ele mandou uma carta para a rede de televisão CAC, em Wichita, onde reivindicou a morte dos Oteros de Bright, de Vian Relford e Fox. Na mensagem, ele sugeriu vários nomes para si, incluindo o apelido que pegou BTK, um acrônimo para Bind, Torture, Kill, em português, amarrar, torturar, matar. Ele ansiava por atenção da mídia e continuou a enviar cartas. Na segunda mensagem endereçada para a imprensa, Rader afirmou que havia um assassino em série, assolto em Wichita, ele mesmo. Um poema foi incluído intitulado Oh Death to Nancy, Morte para Nancy, uma paródia da letra da música O Death, que ele caracterizou como um elemento sobrenatural que também havia motivado os assassinatos cometidos por Jack o Estripador,
o filho de Sam e o estrangulador de Hillside. Rader pretendia ter matado outras pessoas, como Anna Williams, que em 1979, aos 63 anos de idade, escapou da morte quando chegou mais tarde em casa do que o esperado. Dennis Rader explicou durante sua confissão que ele havia ficado obcecado com Williams e ficou absolutamente lívido quando ela evadiu ele. Ele havia passado horas esperando por ela dentro de sua casa, mas acabou ficando impaciente e partiu antes que ela voltasse. Em 1988, após os assassinatos de 3 membros da família Fager em Wichita, uma carta, supostamente escrita pelo assassino BTK, foi recebida por um jornal. Na carta, ele negou ser o responsável pelos assassinatos dos Fager, mas elogiou o autor, afirmando que ele fez um trabalho admirável. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada, sendo considerada um cold case. Nessa época, Rader havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza, e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou Rader irritado e ansiando por reconhecimento. Ele voltou a mandar uma série de cartas e mensagens, no total foram 11 comunicações, para a mídia local. Isto se provaria um erro, já que até aquele momento a polícia não o considerava como um suspeito, e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo, o que aconteceria em fevereiro de 2005. Em março de 2004, o jornal The Wichita Eagle recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas Killman. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vicky Wegerle em 16 de setembro de 1986, mandando como prova uma foto da cena do crime e outra da carteira de motorista dela, que ele havia roubado quando cometeu o crime. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que a morte Wegerle estaria ligada ao BTK, já que no começo de sua carreira como assassino em série, ele costumava tentar mudar seu modus operandi para confundir a polícia. Uma amostra de DNA coletada de Wegerle, removida de suas unhas, deu uma nova prova para a polícia analisar, mas ainda não tinham com o que comparar. A polícia começou então a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens, para descobrir quem era o assassino em série. No total, mais de 1.300 amostras de DNA foram analisadas, mas com pouco resultado. A polícia encontrou metadados incorporados em um documento do Microsoft Word excluído, que Rader não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha as palavras Christ Lutheran Church, e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Rader, que era presidente da igreja luterana local. Rader foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City, pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial de polícia perguntou: "Senhor Rader, você sabe por que está sendo levado?" Ao qual ele respondeu: "Ah, eu tenho suspeitas do porquê." O Departamento de Polícia de Wichita, junto com agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF, conduziram buscas na casa e no carro de Rader, apreendendo várias provas nos equipamentos de computador dele, um par de meia calça preta recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou: "O ponto final. BTK está preso." Em 28 de fevereiro de 2005, Rader foi indiciado em 10 acusações de assassinato em primeiro grau.
Logo após sua prisão, a Reed Associated Press citou uma fonte anônima que dizia que Rader havia confessado outros assassinatos, além daqueles a qual ele havia sido conectado. O advogado distrital do condado de Sedgwick negou isso, mas se recusou a dizer se Rader fez qualquer confissão ou se os investigadores estavam buscando informações sobre outros possíveis crimes dele. Em 1 de março, a fiança de Rader foi firmada em $10 milhões e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio, o juiz entrou com um pedido de inocente feito por Rader, já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. Contudo, em 27 de junho, a data do primeiro dia do julgamento, Rader mudou sua confissão para culpado. No julgamento, Dennis Rader confessou em detalhes todos os seus assassinatos, de forma fria, e não pediu desculpas ou mostrou arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia final onde sua sentença seria lida, membros das famílias das vítimas se manifestaram e fizeram suas declarações com Rader na sala. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos. Mas pelo jeito que pronunciava as palavras, muitos expressaram que ele falou aquilo da boca para fora. Sua declaração tem sido descrita como um exemplo de um fenômeno frequentemente observado entre psicopatas, a incapacidade deles de compreender o conteúdo emocional da linguagem. Dennis Rader foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de sentença de 175 anos. O Kansas, naquele período, não tinha pena de morte. Em 19 de agosto, ele foi transferido para o Instituto Correcional de El Dorado, no leste do Kansas. Durante a viagem de 40 minutos para El Dorado, Rader falou com os guardas sobre tópicos inócuos, como o clima, mas começou a chorar quando as declarações que as famílias das vítimas fizeram durante o processo judicial começaram a serem reproduzidas no rádio. Até os dias atuais, ele serviu boa parte de sua sentença em uma cela solitária, para sua própria proteção, com 1 hora de exercício por dia e banhos 3 vezes por semana. A partir de 2006, foi permitido a Rader, de forma limitada, acesso à televisão e rádio, além de algumas revistas, e alguns outros pequenos privilégios devido a bom comportamento.